Olá, queridos! Bom dia, bem-vindos de volta. Estamos aqui na nossa primeira aula desse segundo semestre. Já quero pedir aí para vocês pegarem o livro de vocês e abrirem na página 66. No nosso último encontro antes das férias, né, das avaliações, nós estudamos polígonos, na verdade fizemos uma revisão, né, de polígonos, fizemos uma revisão sobre triângulos e suas classificações, fizemos uma revisão sobre os quadriláteros, os tipos de quadriláteros, nas suas classificações. Nós estudamos um pouco de área de figuras planas, e aí quem perdeu essa aulinha, depois volta lá e assiste, que é bem importante, é bem legal que vocês tenham conhecimento desses assuntos, tá bom? E aqui, hoje, nós vamos estudar um pouco de geometria, né? Geometria, e aí a gente já começa vendo aqui a questão dos ângulos. Nessa questão dos ângulos, também não é novidade para vocês, porque nós já estudamos ângulos, né? Se eu não me engano, o ano passado, ou ano retrasado. Vamos voltar 2 páginas aqui no livro de vocês, para a gente ler essa pequena introdução aqui, que também é muito legal. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, que está passando muito. Cadê? O triângulo, nós vamos estudar aqui ângulos e triângulos. Então, o triângulo é conhecido e usado há milênios pelo ser humano, por conta de suas diversas aplicações. Por exemplo, a utilização de um triângulo retângulo para verificar se o ângulo de uma parede com o chão é de 90 graus. Se a medida do ângulo for essa, dizemos que a parede está subindo reta, ou seja, perpendicular ao chão. Quando a gente estudou isso em sala de aula, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu falei para vocês, né, que a gente usa o triângulo quando vai assentar uma porta, porque o triângulo ele é uma figura rígida, então ele não vai ficar se movendo, não vai ficar torto. Então, quando você vai colocar um portal, né, para depois assentar uma porta, ele sempre coloca uma tabuinha, né, para formar ali um triângulo e assim não empenar. Então, o triângulo ele tem muitas aplicações, ele é muito utilizado realmente. Além disso, triângulos dão sustentação a construções, sejam elas metálicas ou de pedras, como você pode ver nas fotografias. Se vocês olharem aí para o teto de algumas casas, no teto da escola, quando se vocês lembram, a gente tem sempre a figura lá do triângulo para dar aquela sustentação. Desculpa. Para dar aquela sustentação lá no teto, né? Justamente por ser essa figura rígida. E aqui nós vamos agora entender por que isso. Então, construa com palitos de sorvete, percevejo, um triângulo e um quadrado, tomando de deixar os vértices livres para girarem. Então, aqui, ó, palito de picolé, né? Dá mais certo para fazer, palito de picolé. E aí, se você fizer aqui usando um percevejo, você vai observar que o triângulo não vão se mover os lados, já no quadrado você vai conseguir deformar a figura. Aqui do lado você tem, olha, triângulo de descarga, construção que permitia descarregar as pressões exercidas por grandes pesos que se encontravam por cima das portas, dos túmulos e das cidadelas. Então, aqui, ó. Aquilo era no passado. Atualmente, olha só como a gente tem os triângulos, dão resistência às estruturas, tá? Vamos lá, continuando. Aqui, olha, escrita cuneiforme, gravada em pedra, feita pelos sumérios,
por volta de 3.200 antes de Cristo. Repare aí na decomposição de triângulos, tá? Aqui, ó. Vela triangular apareceu pela primeira vez na Idade Média. Não se sabe que nação foi a primeira a utilizar. Nós temos aqui os triângulos são muito utilizados, por exemplo, na construção civil, aqui numa ponte, olha. Ó, repare no guindaste. Sua estrutura permite a ele levantar massas maiores do que sua base de apoio. Então, o triângulo ele está muito presente, tá? Nas nossas construções, na construção civil, no nosso dia a dia, em várias coisas, tá? Então, aqui, ângulos. Vamos lembrar o conceito e a classificação de ângulos. Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, se você pegar aí, traçar duas semirretas no seu caderno, sendo que elas se encontram em um ponto de origem comum, essa abertura aqui, olha, é chamada de região convexa, e essa aqui de fora é chamada de região não convexa. Nós vamos ter um ângulo formado aqui nessa região convexa, ângulo interno, e nós temos também um formado nessa região não convexa, tá? Então, o ângulo, na verdade, é uma abertura formada por duas semirretas de mesma origem, tá? Então, se você traça duas semirretas e essas duas semirretas têm origem no mesmo ponto, elas vão formar entre si ângulos, tá? No ângulo desta figura, destacamos os seguintes elementos. Nós temos o ponto O, que é esse aqui, olha, que ele é chamado de vértice do ângulo, tá? A ponta aqui do ângulo, tá? Chamado de vértice. E nós temos as semirretas, que são os segmentos de reta, pedaço de reta, que tem origem aqui no ponto O até o ponto A, é uma semirreta, e do ponto O até o ponto B é outra semirreta. E aí, essas semirretas, elas são chamadas de lados do ângulo, tá? Lados do ângulo. Para identificar esse ângulo, nós utilizamos a notação ângulo AOB. Vejam que aqui, olha, o vértice ele fica no meio, tá? Você tem aqui os lados, lado OA, lado OB, então aqui o O fica no meio. E onde se forma o ângulo, fica aqui um chapéuzinho em cima, tá? Que é para indicar onde é que é o vértice desse ângulo. Os ângulos podem ser classificados conforme sua abertura. Será que vocês lembram disso? Né? Vamos ver aqui nos quadros, olha. Nós temos o ângulo nulo, tá? O ângulo nulo, ele é aquele que tem 0 grau. Então, nesse caso, quando o ângulo é nulo, é porque as semirretas são coincidentes. Elas estão, um lado está em cima do outro. E aí, quando isso acontece, nós temos duas situações. Ou o ângulo é nulo, ou o ângulo é de uma volta. Aí, para você identificar se ele é nulo ou se ele é de uma volta, você vai observar isso aqui, ó. Observem que aqui é o mesmo ângulo, ó, o ângulo nulo, medida do ângulo AOB, e aqui, ângulo de uma volta, ângulo AOB. Tu vai saber que ele é de uma volta, porque aqui vai ter um círculo indicando, ó. Tá? Então, essa é a diferença. Aqui quer dizer que um lado fez um giro completo e ficou sobre o outro. Então, uma volta completa na circunferência, 360 graus. E se não tiver nada, você sabe que é porque o ângulo é nulo. O ângulo nulo tem 0 grau. Quando os lados ficam opostos em relação à origem, né? Aí você tem um ângulo de meia volta ou ângulo raso. Vocês lembram ainda disso? Tá? Ângulo de meia volta ou ângulo raso. Nesse caso,
o ângulo mede 180 graus, a metade de uma volta na circunferência. Se uma volta tem 360, meia volta tem 180 graus. A metade de 180 vai dar 90. Então, aqui, olha, traçando aqui para cima, para vertical, né, perpendicular aqui, ó, nós vamos formar um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele é muito conhecido e a gente trabalha muito com ele em matemática. É o ângulo que mede 90 graus. Como é que você identifica que esse ângulo tem 90 graus? Por causa desse quadrinho bem aqui com um pontinho dentro. Toda vez que vocês virem isso, vocês já sabem, aquele ângulo mede 90 graus. Quando os ângulos medem 90 graus, os lados, eles são perpendiculares entre si, tá? Perpendicular já vai dar a ideia, né? Que mede, que forma ângulo de 90 graus. Aí, nós temos também ângulo agudo e ângulo obtuso. O ângulo agudo, ele mede mais do que zero e menos que 90 graus, tá? O ângulo agudo mede mais que zero, menos que 90. E o obtuso, ele vai medir mais do que 90 e menos de 180, tá? Então, tá aqui, ó, ângulo agudo, a medida dele, a medida do ângulo AOB, é maior do que zero e é menor do que 180, então, aliás, do que 90. Então, é um ângulo agudo. O obtuso, ele vai medir mais do que 90, menos que 180. Então, aqui, ó, ângulo obtuso. Então, esses são, assim, os principais tipos de ângulo, né? Aqueles que recebem, assim, um nomezinho especial, que a gente trabalha bastante com eles. Então, ângulo nulo, 0 grau. Meia volta, 180. Uma volta, 360. Ângulo reto, 90. Ângulo agudo, mais que zero, menos que 90. Ângulo obtuso, mais que 90, menos que 180, tá? Aí nós vamos agora para os ângulos adjacentes. Vamos relembrar. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum são denominados ângulos consecutivos. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, o meu ângulo maior é o AOC. Esse ângulo, aliás, esse lado aqui, OB, ele é comum a esses dois ângulos menores aqui, ó. O ângulo AOB e o ângulo BOC. Então, eles têm esse mesmo lado em comum. Isso quer dizer que esses ângulos são adjacentes. Adjacente, para ficar o entendimento bem simples, quer dizer que um está colado no outro. São vizinhos, então são adjacentes, estão colados um no outro. E eles só estão colados um no outro porque eles têm um lado em comum. Tem um segmento de reta que faz parte dos dois ângulos. No caso aqui é o OB. Então, quando vocês virem isso aqui, vocês já sabem que são ângulos adjacentes, consecutivos ou adjacentes, tá bom? Aí, como é que a gente faz para encontrar a bissetriz de um ângulo? A bissetriz é um segmento de reta que vai dividir o ângulo em dois pedaços iguais, tá? Vai transformar um ângulo grande em dois pequenos do mesmo tamanho, tá? Então, a bissetriz, ela vai dividir o ângulo em dois do mesmo tamanho. E assim nós teremos ângulos adjacentes com o mesmo tamanho. Por exemplo, seja o ângulo AOB da figura, aqui nós temos, olha, o ângulo AOB, ele mede 50 graus. A partir do vértice O, nós traçamos uma semirreta OP,
que divide o ângulo AOB em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Então, o segmento OP, que é esse outro lado, nós damos o nome de bissetriz do ângulo AOB, tá? Então, a bissetriz, ela é uma semirreta que vai dividir o ângulo em dois ângulos de mesma medida, tá? Então, aqui, ó, ângulo AOB mede 50. Se eu pedir, trace a bissetriz do ângulo, você vai pegar um transferidor e vai ver onde é que está 25 graus, que é a metade de 50. E aí, naquele ponto, você vai traçar a bissetriz, tá bom? Então, olha, bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo, que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Essa palavra congruente quer dizer igual, tá? É a mesma coisa. Então, eu expliquei assim com minhas palavras mais simples, e aí tá a forma mais bonita de escrever a mesma coisa. Então, sempre que você for traçar uma bissetriz de um ângulo, é só você dividir aquele ângulo ao meio. E aí, essa linha, ela vai começar aqui no vértice do ângulo e passar no meio dele. E assim você vai ter dois ângulos adjacentes com a mesma medida. Vamos seguindo. Aí, gente, olha, esse aqui é bem importante, tá? Vocês vão precisar lembrar, por enquanto, nós temos aqui bastante teoria, tá? Bastante teoria. Então, vocês vão precisar, ó, memorizar, tá? Memorizar o que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo obtuso, um ângulo de uma volta, como é que se forma um ângulo, o que são ângulos adjacentes, o que é uma bissetriz de um ângulo, tá? Vão gravando aí. Como vocês estão acompanhando com o livro, se quiserem, anotem no caderno a explicação que eu estou dando, o que eu estou dizendo a respeito do assunto, para facilitar o entendimento de vocês. Ou então, esse vídeo vai ficar salvo, quando for a hora de responder alguma atividade, aí você vai lá e rever, né? Pode rever a explicação, tá bom? E aí, o que são ângulos complementares? Ângulos complementares são dois ângulos que a soma deles mede 90 graus, tá? Então, dois ângulos complementares são ângulos que a soma deles dá 90 graus. Esses ângulos, eles são adjacentes, tá? Eles têm um lado em comum. Eles estão dentro, nós temos um ângulo maior, e esse ângulo maior tem uma semirreta nele, que não necessariamente é a bissetriz, tem lá uma semirreta, sendo que esse ângulo maior, ele mede 90 graus. Então, a soma dos dois ângulos adjacentes vai dar 90 graus. Quando isso acontece, você tem aí ângulos complementares, tá? Então, vejam aí, ó, como diz no livro de vocês. Dois ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? É aquele ângulo que tem um lado, aqueles ângulos que possuem um lado em comum. Por exemplo, aqui, ó, o ângulo AOB, o ângulo BOC. Eles têm um lado em comum que é quem? OB. Então, eles são ângulos adjacentes, tá? E aí, esses ângulos adjacentes, eles serão chamados de complementares quando a soma das suas medidas der 90 graus, tá? Então, se a soma das medidas der 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Aí você diz, são ângulos adjacentes e complementares, tá bom? Isso quer dizer que um ângulo vai completar o outro. Assim, se a medida do ângulo AOB for igual a x, o seu complemento vai ser 90 menos x, porque eu já sei que a soma deles dá 90 graus, ok?
Aí também a gente vem um outro, olha, essas teoriazinhas aqui que vocês estão vendo, elas são muito importantes para você resolver depois problemas e situações que vêm por meio de desenhos. Você precisa saber a teoria para poder saber qual é o caminho que você precisa seguir para solucionar aquele determinado problema, aquela determinada situação, tá? Então, por isso que é bem importante lembrar cada coisa. Aí nós temos ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Dois ângulos adjacentes, olha, ângulos adjacentes de novo, né? Aqueles ângulos que têm um lado em comum. Quando a soma deles dá 180 graus, aí eles são chamados de ângulos suplementares, tá? Então, ângulos suplementares são ângulos adjacentes, cuja soma é 180 graus. Então, aqui, olha, se eu somar o ângulo AOB, esse, com o ângulo BOC, a soma deles vai dar um ângulo raso. O ângulo raso, ele mede 180 graus, tá? Aí, se, por exemplo, o ângulo AOB mede X, para saber o ângulo BOC, eu pego o ângulo total, que é 180, menos X. E aí eu vou saber quanto é o outro ângulo, tá bom? Aí nós temos uma outra regrinha bem bacana que a gente usa muito para resolver problemas, tá? Que são ângulos opostos pelo vértice. E a regra é bem bacana. Considere duas retas RS que se cruzam em um ponto V, em um único ponto. Quando essas retas se cruzaram, elas formaram 4 ângulos, tá? Ó, 4 ângulos. Os ângulos A, Y, X e B. Esse ponto V é o vértice de todos esses ângulos, tá? Então, os ângulos de medida X e Y, ó, estão de azul, X e Y, no livro de vocês é verde, né? Aqui, para mim, no computador fica azul, mas é verde. X e Y, eles estão opostos em relação ao vértice. E o ângulo A e B, que está aí na cor laranja, eles também estão em lados opostos em relação ao vértice. Se você pegar um transferidor, verá que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se o ângulo Y mede 60, o X também vai medir 60. Se o ângulo Y mede 60, o ângulo A vai medir 120. Por que, Ângela, que o ângulo A vai medir 120? Porque o A mais o Y formam um ângulo raso, ou seja, eles são suplementares. Então, como eles são suplementares, a soma deles é 180, tá bom? Então, isso aqui é bem importante, tá? Então, assim, primeira parte da nossa aula era isso aqui, tá? Para a gente recordar aí o que é um ângulo, o que é a bissetriz de um ângulo, as classificações de ângulos, ver o que são ângulos complementares, ângulos adjacentes, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Assistam esse vídeo mais de uma vez, se você precisar, para entender, né? Tudo direitinho o que está acontecendo aqui. E depois vocês vão responder o exercício da página 69, tá? Vocês vão responder aí todas as questões aí desse exercício da página 69. Grande beijo, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!